Boa tarde. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para a gente fazer a gente bater um papo. Olá, Rodrigo. Oi, todo mundo que está chegando. Ixi, gente, eu estou tentando fazer ao mesmo tempo aqui no Facebook e no Instagram, mas eu acho que não está rolando. Mas, vamos lá, né? Vamos tentar. Pelo menos aqui a gente salva. Bom, vamos lá, minha gente. Como prometido, né? Estamos aqui para falar do FCI. Na última live, eu não sei se todo mundo aí acompanhou, a gente falou das certificações internacionais como um todo, né? De quais são os tipos, quais existem, para que servem. E hoje a gente vai falar especificamente do FCI, certo? E aí, olá, bem-vindos, vão chegando aí. Então vamos lá, gente. O FCI, eu escolhi falar dele porque, assim, dos certificados de Cambridge, ele é o primeiro, digamos assim, né? Existem outros antes dele, mas ele é o primeiro que realmente é requisitado pelas empresas. Oi, Aline, oi, Júnior. Então, assim, gente, eu digo assim, pelas empresas, pelas universidades. Então, se você tem o intuito de morar no exterior, se você tem o intuito de ter um trabalho, ou até mesmo cursar uma faculdade no exterior, o FCI ele é um dos principais certificados que você tem que ter. Então, por isso que a gente vai começar essa série falando do FCI, tá? A gente vai futuramente falar dos outros de Cambridge, também dos outros que não são especificamente da Cambridge, mas a gente vai iniciar com esse que é um dos mais procurados pelos alunos e pelas pessoas que querem ir para fora, conseguir um emprego, e até mesmo para quem não quer necessariamente estar, né, morar lá fora, é interessante que você tenha, se você tem um emprego aqui e você pretende iniciar uma carreira numa empresa multinacional, tá? Ou até mesmo, oi Andréia, bem-vinda. Ou até mesmo se você já está numa multinacional e você quer subir de cargo, certo? Então vamos lá. FCI. Primeira pergunta, eu separei aqui as perguntas mais comuns que o pessoal faz com relação ao FCI. Primeiro de tudo, né, a sigla FCI significa First Certificate in English, ou seja, ele é o primeiro, como o próprio nome já diz, ele é o primeiro certificado que você precisa para conseguir, para começar a alavancar a sua carreira. Então, geralmente o pessoal começa por ele, tá? Então, o que ele é? Ele é uma classificação de nível intermediário superior. Quem viu a última live, viu que eu falei sobre o Common European Framework, né? E aquela sigla CEFR, que tem atrás de muitos livros didáticos, né? E que ele é, na verdade, uma base de avaliação internacional que as faculdades e também as escolas de idioma utilizam para classificar o aluno, para dizer se você é um intermediário, se você é um básico, se você é um avançado, certo? Então, esse certificado, o FCI, ele atesta que você tem um nível intermediário superior, ou seja, você seria um pré-avançado. Você ainda não está ali no avançado, mas você já consegue fazer muita coisa em inglês, tá? E para que ele serve? Ele comprova a sua capacidade de utilizar o inglês, seja escrito ou falado, em situações do dia a dia voltadas mais para trabalho e estudos, tá? Então, muitas empresas pedem, até mesmo aqui no Brasil, quando já acontece, quando a empresa já sabe que você vai precisar futuramente interagir em inglês, então eles pedem essa certificação, tá? Que nível eu preciso ter, né? Muita gente me pergunta, será que eu já consigo? Você precisa ser, no mínimo, um B2. Então, se você não viu a última live, dá uma olhadinha no meu feed, que um dos últimos posts que eu fiz são exatamente sobre, ele foi exatamente sobre isso, com a tabelinha do Common European Framework. Ou seja, o que você precisa fazer para descobrir se você tem o nível? Se você utiliza um material didático, você geralmente, se ele segue, né, se o seu material didático segue o Common European Framework, você precisa olhar, geralmente atrás do livro tem lá, né,
qual é o seu nível. Então, começando do A1, A2, B1, B2, C1 e por aí vai, tá? Então, você precisa ser no mínimo B2. Se você não tem um material que te diga isso, você precisa consultar o seu professor ou um professor, né? Se é o caso de um aluno que já terminou o curso, que já não estuda mais e que quer tirar a certificação, procura um professor particular, procura uma instituição, uma escola, eles podem te orientar, fazer um teste de nivelamento e aí a gente descobre rapidinho qual é o seu nível, tá? Mas o mínimo que você precisa ter é um B2, que é, como eu disse, o intermediário já indo para o avançado, certo? Próxima pergunta, ele é vitalício? Sim, ele é vitalício. Uma vez que você tenha feito, você não precisa refazer. Por isso que é importante ter uma boa nota, porque essa é a nota que você vai ter, né, ali no seu certificado, estampadinho na parede, para o resto da vida. A menos que você queira, não gostei da minha nota, você tem a chance de refazer. Só que ele é um teste muito caro, né? Então, justamente por ser vitalício, ele tem um preço elevado. Então, é bacana que você já acerte de primeira e já consiga uma nota bacana, um B, um A, que é o ideal, certo? Mas ele é vitalício, sim. Fez, tá feito. Ele é seu para o resto da vida. Onde fazer, né? Muita gente me pergunta, nossa, eu queria tanto, mas eu não sei onde fazer. Principalmente quem estuda com professor particular tem essa dúvida, porque nas escolas, geralmente, as escolas já divulgam quando chega próximo da data, e aí você já fica sabendo. Quem está ali por conta, fazendo aula particular, geralmente fica perdido. Então, onde fazer? Gente, a Cambridge, ela tem mais, eu até anotei aqui para não esquecer, mais de 2.700 centros autorizados para fazer, para aplicar a prova do FCI, em 130 países no mundo, tá? Eu vou fazer um post assim que a live acabar, eu vou deixar um post no feed com o link do site da Cambridge para vocês verificarem para você verificar na sua região onde você pode fazer, tá? Então tem muitas opções, você tem muitas, geralmente são em escolas, tá? Então você verifica qual é a mais próxima de você, qual é a mais acessível, e aí você pode ir lá e fazer a sua inscrição, tá? Existem datas para fazer a inscrição, geralmente as escolas elas têm um prazo, elas fecham a inscrição até abril, entre abril e maio, porque geralmente a prova feita no papel, ela é feita em junho ou julho, tá? Mas também existe a prova feita no computador. E aí tem mais datas, tem mais opções que você pode também ver com a instituição que você for fazer, certo? Próxima pergunta. Quanto custa? Como eu disse, né? Se trata de uma certificação vitalícia. Portanto, ela não é tão barata assim, tá? Mas ela vai variar, o valor vai variar de acordo com a instituição. Ai, gente, desculpa, eu moro num lugar extremamente tranquilo, como vocês podem ouvir, né? Eu tô toda fechada aqui, mas sempre tem um barulhinho. Enfim, o valor vai variar de acordo com a instituição em que você decidir fazer a prova, tá? Mas ela varia em torno de 600 a 800 reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da região. Então, vale a pena você pesquisar todas as possibilidades antes de fazer, porque no final das contas a prova é a mesma, né? Mas algumas instituições, por ter um nome um pouquinho mais, né, consolidados, digamos assim, eles acabam, né, metendo a faca e cobrando um pouquinho a mais. Mas vale a pena, então, pesquisar, porque você consegue, de repente, fazer uma boa economia aí de quase 200 reais, tá? Então, quando eu disponibilizar para você o link, você dá uma olhadinha lá, se você está querendo fazer, dá uma olhada lá, e aí você começa a pesquisar, que uma hora você vai achar alguma das opções que estejam dentro do seu orçamento, certo? E como é a prova, né? Muita gente acha, fica confuso, porque tem alguns certificados que são só de listening, só de compreensão auditiva, outros são só de conversação, outros são só escrito. O FCI não, o FCI tem as 4 habilidades, ele avalia as 4 habilidades. Então, a gente tem aqui, eu até fiz uma colinha, a gente tem 4 papers,
que eles chamam, né? São 4 fases da avaliação. Primeiro é o reading, que é a leitura, e ele, antigamente eram 5 partes separadas, agora recentemente eles uniram o reading e o use of English. O reading é a leitura, né? Então é basicamente interpretação de texto, você lê o texto, responde questões, enfim. E o use of English é uma das partes que mais o pessoal, né, mais aterroriza a galera, porque na verdade é o momento de você realmente provar que você conhece da gramática, você conhece do vocabulário, você sabe em que momento usar cada palavra e como utilizar as palavras, tá? Então, mas hoje em dia eles são uma coisa só. Eles unificaram para ficar mais prático. E acabaram aumentando um pouquinho o tempo de prova por conta disso. Então, hoje em dia são 75 minutos para reading e use of English juntos, certo? Depois a gente tem o writing, que é a escrita, que geralmente são 2 redações, uma delas você pode escolher o tema e a outra não, o tema é imposto, tá? Então, e para fazer esse writing você tem 80 minutos. É importante saber esse tempo, tá, gente? Porque isso ajuda vocês com a estratégia na hora de fazer a prova. Quanto mais informado você tiver a respeito do exame, melhor vai ser o seu rendimento, porque ele é basicamente estratégia. Se você já tem o nível de inglês, você só precisa de estratégia, tá? Para conseguir uma nota legal. Então, sabendo, por exemplo, que eu tenho que fazer 2 redações em 80 minutos, eu já sei que eu tenho 40 minutos para fazer cada redação. E isso me ajuda a me organizar e a não ter que fazer a coisa correndo, entregar correndo em cima da hora e acabar não prestando atenção no que eu estou fazendo, certo? O que mais? Próximo é o listening. Então, temos 40 minutos de listening. O listening, ele existe apenas, você vai ouvir apenas uma vez e... Minto, corrigindo. Você vai ouvir o listening a primeira vez e aí, automaticamente, o áudio já repete uma vez. O avaliador, o examinador, ele não pode tocar de novo. Então, ele só vai estar lá para dar o play e ficar lá olhando para você, tá? O áudio, sozinho, já repete. Então, mais uma vez, existem estratégias para que você faça melhor proveito do momento do listening também, tá? Porque você só vai ouvir 2 vezes, então, e você não tem muito tempo de ler as perguntas. Esse é o que pega mais, né? É o que deixa o pessoal mais perdido. Você não tem tanto tempo assim para ler. Eles dão um tempo para você ler a pergunta, mas não é um super tempo, não. Então, se você não for um exímio leitor que lê tudo, né? Se você não tiver a leitura dinâmica ali, você precisa de estratégia. O que é o que a maioria das pessoas faz, né? A maioria não tem leitura dinâmica e é muito difícil você ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, o ideal é você ter estratégias. E aí, finalmente, a gente tem 14 minutos de speaking, que é a produção oral. Então, nesse momento, são 2 examinadores, geralmente, e aí você vai fazer a prova com mais um candidato. É você e mais uma pessoa. E aí você vai ter um momento de interagir com o candidato que está do seu lado, você vai ter um momento de falar sozinho, você vai ter a oportunidade de defender o seu ponto de vista, e tudo isso vai estar sendo avaliado, tá? Então, são 14 minutos, mas são 14 minutos intensos, que é o momento de você mostrar tudo que você tem, todo o vocabulário, toda a gramática que você aprendeu durante todos aqueles anos de curso, certo? Então, é isso. Então, são essas 4 partes que são avaliadas durante a prova, certo? E aí vem a pergunta, né, fatídica. Como me preparar para esta prova? Porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá, gente? É só uma coisa que, na verdade, depende muito de preparação. Você tem que estar informado e preparado. Você sabendo o que vai acontecer, você já está metade do caminho à frente de todo mundo, tá? Então, o que eu sugiro para vocês, se você está realmente querendo fazer o FCI, querendo tirar essa certificação, invista em cursos preparatórios, tem simulados online que você pode procurar, tá? E também, se você faz aula com professor particular, existem materiais específicos para isso, para te preparar para esse momento.
Então, o ideal, eu fiz e eu recomendo, tá? O ideal é você fazer um curso preparatório para você já saber o que te aguarda. E aí você não vai ter que se preocupar com, o que vem depois. Não, você já sabe, você já está esperto. Você só vai chegar lá e se preocupar em mostrar o que você já tem, certo? E, finalmente, para fechar aqui, eu queria convidar vocês que estão assistindo essa live para participar do meu curso preparatório. Eu estou com inscrições abertas para início no mês que vem, no mês de junho. No comecinho de junho a gente vai iniciar. Se você falar que você assistiu essa live, você ganha 10% de desconto. E se você chamar um amigo para fazer esse curso com você e ele se matricular, cada um ganha 20% de desconto. É muita coisa. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta ainda, fiquem à vontade para comentar. Compartilhe essa live com todo mundo que você achar que é interessante, todo mundo que você achar que vai querer saber, que vai querer fazer o FCI. E, gente, vamos lá, porque o FCI vai mudar a sua carreira. Eu garanto isso, que vai melhorar muito a sua vida, certo? Inclusive, na hora de conseguir um emprego bilíngue, mesmo que seja aqui no Brasil, você não vai ter que passar por aquele processo seletivo milenar, porque você já vai ter um FCI, você só vai chegar e falar, tá aqui, certo? Então, gente, muito obrigada por estarem comigo aqui nesse sabadão. Um beijo e a gente se vê na próxima live.